Oi, meus amores! E vamos recomeçar a contação de histórias verdadeiras aqui do canal? Hoje vai ser a história de superação, não só superação, de superação, medo, vergonha, aparência. Tudo isso está englobado aqui na história que eu vou contar para vocês do Robert Hauge. Preste atenção que vai fazer você pensar. Então começa assim. Quando Robert Hauge nasceu, ele era tão feio que sua mãe se recusou a levá-lo para casa. Mas aquele momento moldou sua vida, não da maneira que você deve estar pensando. Ouvir como Robert redefiniu o que significa viver uma vida sendo feio e deficiente é verdadeiramente inspirador. Na época que Robert nasceu na Austrália, os aparelhos de ultrassonografia estavam longe de serem comuns. Então, sua mãe não foi avisada antecipadamente de que seu quinto filho seria um recém-nascido radicalmente diferente. Robert nasceu com um grande tumor no meio do rosto e com suas pernas mutiladas. Ao ouvir a descrição feita pelo marido de como era a aparência do filho, a mãe de Robert se recusou a olhar para o bebê. E quando ela recebeu alta, decidiu que não o levaria para casa. Eu desejei que ele sumisse, morresse ou algo parecido. Ela escreveu em seu diário azul. Aí o Robert fala: sim, enquanto eu crescia, minha mãe mantinha um diário azul. Ele tinha uma capa macia e marmorizada, e as bordas das páginas estavam gastas, dando a entender o quanto ela manuseava, escrevia, lia, relia com bastante regularidade. Ele estava sempre ao lado da minha mãe. Ela o deixava na mesinha de cabeceira ou no braço do sofá, e eu lia escondido. E mesmo antes de conseguir ler uma única palavra, eu já sabia que aquele diário era um objeto de poder, um amuleto com um significado além do seu propósito. É tentador dizer que o diário era sobre mim. Bom, até certo ponto isso é verdade. Porém, pensando agora sobre isso, o diário dizia muito mais acerca da minha mãe. Nasci com um enorme tumor no meio do rosto e pernas mutiladas. O tumor era uma protuberância bulbosa do tamanho de uma bola de tênis, empurrando os meus olhos para o lado da minha cabeça. Eu nasci em 1970, antes dos exames pré-natais. E depois de 4 irmãos, minha mãe não tinha nenhuma razão para não acreditar que estava a caminho uma criança saudável. Mas minha mãe deve ter tido um pressentimento de que algo estava errado durante o trabalho de parto, porque quando terminou, as primeiras palavras que saíram dos lábios dela não foram para saber qual era o sexo do bebê, mas se eu estava bem. E o médico foi bem direto. Não, senhora Hauge, ele tem um caroço na cabeça e algo errado nas pernas. Minha mãe não me viu antes de eu ser levado para a enfermaria da terapia intensiva do hospital. Preocupado com a minha saúde, meu pai foi me ver, antes de visitar a minha mãe. Ele descreveu minha aparência para ela e juntos eles choraram. Talvez ele morra, minha mãe disse. Sem chances. Ele é muito forte e saudável, meu pai falou. Por uma semana, minha mãe se recusou a ir me ver. Porém, com o encorajamento de um dos médicos, ela resolveu ir. Quando ela olhou para o meu berço, ela decidiu que não me levaria para casa. Minha mãe escreveu mais tarde em seu diário azul: eu desejei que ele fosse embora, morresse ou algo assim. Eu disse à equipe do hospital que eu não queria aquele bebê
que em circunstâncias nenhuma eu levaria para casa. Eu não sentia nada por esse bebê. Eu me fechei completamente. Eu já tinha decidido que não o levaria para casa. Minha mãe começou a me visitar regularmente, mas ela ainda não conseguia se ver me levando para casa. Um dia, depois de voltar de uma visita, ela disse para sua irmã em um momento de desespero e honestidade: ele é tão feio. Bom, finalmente minha mãe se reconciliou com a minha aparência e com os seus sentimentos. Ela separou o seu choque da preocupação como criaria um filho com problemas graves de saúde. Ela soube separar a vergonha que ela sentiria de ver as pessoas me encarando, da preocupação que ela sentia do impacto que eu iria causar às outras crianças da família. E um por um, ela foi trabalhando essas questões na cabeça dela, do mais importante até o mais simples. Numa certa manhã, meus pais se reuniram com os meus 4 irmãos, tá difícil, né? Uma certa manhã, meus pais reuniram meus 4 irmãos e fizeram uma votação sobre se eu deveria vir para casa. Um por um dos meus irmãos e irmãs disseram sim para a minha vinda. E para casa eu fui. Quando eu tinha 10 anos, eu já tinha alguma compreensão dos sentimentos da minha mãe acerca de quando eu nasci. E vez por outra, eu pedi a ela para me contar sobre quando ela não queria me levar para casa. Meus pais falavam comigo de forma honesta e aberta sobre os seus sentimentos quando eu nasci. Em última análise, isso foi vital para me ajudar a compreender meu lugar no mundo. Porém, foi só quando eu completei 30 anos e tive minha primeira filha é que tive noção do que minha mãe havia passado. Apesar dos exames sugerirem o contrário, durante a gravidez de minha esposa, tive um medo profundo de transferir meus defeitos para o bebê. Apesar deles não serem genéticos, a ansiedade era diretamente proporcional à empolgação e ao amor que eu sentia pela chegada iminente. Antes do primeiro exame de pré-natal da minha esposa, minha mente deu uma volta completa. Será que minha filha tem alguma deficiência? Será que ela parece normal? Será que ela é saudável? Será que ela terá problemas que a farão sofrer bullying, provocações? Será minha culpa se ela vier a passar por tudo isso? Bom, a melhor pessoa para falar sobre tudo isso era minha mãe, mas ela já estava morta há 5 anos. Apesar de todas as conversas que tivemos, nunca falamos sobre isso. E eu gostaria muito que tivéssemos tido esse papo. Eu pensei que soubesse o que minha mãe havia passado quando eu nasci. Porém, quando eu descobri que iria ser pai, eu percebi que na melhor das hipóteses seria uma compreensão intelectual. Esperar um filho é um tornado de emoções. E mesmo com todas as evidências sugerindo o contrário, eu não conseguia afastar a preocupação de que minha filha pudesse sair errada. No final das contas, foi minha mãe quem me ajudou nesse período, ou pelo menos sua memória. Apesar de vir de uma família da classe trabalhadora com outros 4 filhos para cuidar, e sem aviso prévio de que ela estava prestes a dar à luz um filho com problemas significativos, ela se saiu muito bem. Se ela conseguiu, eu também conseguiria, não importando o que acontecesse. A lição que me restou foi que os nossos filhos não nascem impecáveis. Não, eles nascem como nascem. Bonito, diferente, desfigurado, desafiador. A perfeição vem depois, mais tarde.
Ela é criada quando pegamos essa beleza, essa diferença, esses desafios e escrevemos as histórias dos nossos filhos, palavra por palavra, decisão por decisão, dia após dia, e preenchemos os pequenos diários azuis de suas vidas. Robert Hogue é autor do livro Ugly, que quer dizer feio, um livro de memórias para crianças sobre como crescer com deficiência e deformações. Não é forte essa história? É muito forte. É forte no sentido de... A primeira coisa que eu comecei a fazer foi começar a julgar essa mãe. Como eu julguei essa mulher. Depois, ele contando toda a história dele e contando das expectativas dele em relação ao nascimento da filha, eu comecei a entender essa mulher. E você? Você também pré-julgou ou logo entendeu? É forte essa história, né? Então deixa aqui nos comentários. Um beijo grande e vem mais vídeo por aí. Beijo, gente!